Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram-lhe: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco depois da metade do Evangelho de São Mateus, que vai até o capítulo 28, quem já leu tudo aqui, né? Nós teríamos metade no capítulo 14. Um pouco depois da metade, aqui no capítulo 16, vem um ponto que é essencial daqui para frente. E por que ele é essencial? Porque Jesus coloca agora a pedra fundamental da igreja. E o que é essa pedra fundamental da igreja? É a profissão de fé de Pedro, de Simão. Simão, que virou Pedro desde o dia que Jesus se encontrou com ele. E Simão, que agora vai ser chamado de Pedro, né? Ele faz uma proclamação sem dúvida alguma, sem nenhum tipo de constrangimento ou persuasão, diante de uma pergunta séria que Jesus quer dos seus discípulos uma resposta. E que pergunta é essa? E vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Vós, quem dizeis que eu sou? Essa foi a pergunta que pegou o padre Jonas Abib no seu encontro pessoal com Jesus. Já era padre. Na verdade, ali no seu diaconato, né, próximo da ordenação, e fazendo o encontro da Mariápolis, ele teve esse encontro pessoal com Jesus. Dessa pergunta que Jesus fazia aos discípulos. Essa pergunta foi impactante
impactante dentro do coração do Padre Jonas. Foi impactante também dentro do meu coração, dentro do coração de todos aqueles que têm o seu encontro pessoal com Jesus. O que é o encontro pessoal com Jesus, se não ter uma resposta adequada para esta pergunta? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí, quando a pessoa sabe a resposta, e a resposta é adequada, a gente tem a certeza, esse se encontrou com Jesus. Claro, você poderia dizer assim, não, mas qualquer um que lê vai poder responder isso. Mas não é uma resposta da boca para fora. É uma resposta do fundo do coração. É uma resposta de vida. De vida. E ela é tão marcante, tão profunda, que mesmo que aquela pessoa saia pelo mundo depois fugindo, como quem diz, eu não quero mais saber dessa vida de Deus, não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de viver santidade, eu quero curtir, eu não quero mais saber. Mesmo que ela diga isso, e ainda que ela viva muito tempo nisso, se em algum momento ela tiver a oportunidade de se lembrar, ela vai saber dizer exatamente quem é Jesus. Quem é Deus para ela. Porque a proclamação foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus, ou seja, ele é reconhecido tal como ele é. Na parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, o filho que morava na casa do pai e conhecia o pai, o amor do pai, ele vai para longe, gasta tudo, mas quando a coisa fica ruim e feia, e ele se lembra de como era na casa do pai, ele lembra exatamente como é o amor do pai. Por quê? Porque ele tinha feito essa experiência. Mesmo que depois, não dando valor, foi curtir a própria liberdade sem a presença do seu Senhor, ao ver que aquela liberdade, na verdade, era falsa, era ilusória, que, na verdade, ele estava se escravizando e livre ele era quando vivia com o seu Senhor, com o Pai. Aí ele cai em si e ele se lembra de que ele conhece o amor. Dizer que conhece a Jesus Cristo, que tem um encontro pessoal com Jesus, é dizer que conhece o que é o amor, sabe o que é ser amado. E é justamente isso que Pedro está dizendo. Com base em tudo que viveu até agora ao lado de Jesus, todos os milagres que ele assistiu, ressurreições, caminhar sobre as águas, multiplicação de pães, pregações, expulsão de demônios. E vós, quem dizeis que eu sou? O povo confundia. O povo dizia, é João Batista. Não só o povo, mas Herodes. Herodes dizia, é João que ressuscitou. Mas não é João. Mas outros diziam, é Elias, por causa da profecia que dizia que Elias viria antes. Viria de novo para preparar o caminho de Deus. Mas não, Elias não é ele. Elias é João Batista. Ele é o Elias que deveria vir. Mas o povo achava que Jesus era o Elias, ou Jeremias, ou outro profeta. Mas todos eles erraram. Ninguém sabia quem era Jesus, ninguém tinha certeza de quem era Jesus. E Jesus precisava saber de quem o seguia. Por quê? Porque estava na hora de fundar a igreja. E ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente Jesus reconhece Pedro. E reconhece em Pedro alguém que foi tocado e ensinado pelo próprio Pai. Como que confirmando para Jesus, ele é a pessoa certa.
E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso. Você não conheceu por própria força, nem por força de outro homem, ou de acontecimentos de outro homem, mas foi pelo Pai que está nos céus. E aí ele crava no coração de Pedro esta verdade e diz: também te digo, tu és Pedro, e quer dizer pedra. Antes ele era chamado Simão. E sobre esta pedra, rocha, edificarei minha igreja. Jesus, que já no capítulo 7 tinha ensinado que quem escutava o ensinamento dele e colocava em prática era como um homem que construía sobre a rocha. E agora ele pega um homem e transforma em rocha e reconhece: esse homem está pronto. É aqui, sobre ele, que eu vou construir a minha igreja. Veja só o que um homem de fé representa para Deus. E ele apostou tudo. Jesus falou: é sobre você. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Significa, vai ter combate, vai ter luta, eles vão reagir, eles vão querer vencer a igreja, mas não vão prevalecer. Vai ter luta, vai ter baixa dos dois lados, mas não vão prevalecer. Promessa de Deus, né? Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar da terra será desligado do céu. Você terá a minha autoridade na igreja. Veja que sério isso, que importante. Isso não foi dito para todos. Disse a Pedro. E por aqui nós vemos que aqui surgiu, na verdade, foi criado o primeiro Papa. Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, que significa Papa. A fé de Pedro, que tem sido o pilar da igreja nesses mais de 2000 anos. Aí você poderia dizer: nossa, mas eu fiquei sabendo aí pela história que teve Papa que não foi Papa certo, ele foi um Papa que pecou, foi um Papa que deu escândalo. Na história da igreja tiveram papas assim, tiveram alguns papas assim, que nem são santos. Pelo contrário, deram um contra-testemunho. Mas a fundação da igreja e a veracidade da igreja, ela não depende só de Pedro. Depende de Pedro e depende da graça de Deus que está sobre Pedro e sobre toda a igreja. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão, ainda que Pedro seja atacado. A igreja vai permanecer. Uma vez fundamentada, ela permanece. Vamos anotar nosso diário? Tem muita coisa aqui para anotar dentro desse trecho. Promessa de Deus, versículos 18 e 19, que são essas promessas que eu acabei de ler, né? Sobre edificar a igreja, as portas do inferno que não vão prevalecer, as chaves, e também o princípio eterno, que é a identidade de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação, ela não é humana, ela vem do céu. Então, versículos 15 e 16 e 17, princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like. Seu like evangeliza, sabia? Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor
Jonas Abib, você está convidado a fazer conosco essa experiência. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.